Fala, torcedor do Timão, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Pessoal, bora dar uma olhadinha aqui na informação que saiu hoje sobre uma possível vinda do Roger Guedes para o Timão. Pessoal, o Yuri Alberto pode estar deixando o Corinthians aí no começo de 2025 e o Corinthians já começa a se mexer no mercado em busca de um jogador de peso, né? Sendo assim, o Roger Guedes pode estar voltando para o Timão aí na próxima temporada. Pessoal, antes de ver o vídeo aqui, a informação que o Chico trouxe, já comenta aqui nos comentários. Você é a favor da contratação do Roger Guedes? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Agora, pessoal, sem mais enrolações, bora dar uma olhadinha aqui na informação que o Chico trouxe hoje. Não cai, né, gente? Não cai. Eu também levei medo. Levei medo. Eu sempre acreditei, mas eu levei medo. Chegou a umas 5, 6 rodadas, realmente a situação estava muito difícil porque você precisava, naquele momento, fazer um aproveitamento que era superior ao que o Corinthians tinha. Então era natural o temor. Porque do jeito que a equipe estava jogando, com algumas turbulências internas ainda, né? Vocês vão lembrar, não faz muito tempo, gente. Era pedido de impeachment, era problemas financeiros, salários atrasados, dívidas todos os dias, né? De repente, essas coisas meio que ficaram para segundo plano, né? Porque o resultado de campo ele é impressionante, né? Como ele acalma o ambiente, como ele é soberano, é loucura o que muda. E como realmente o resultado não vinha, o Corinthians avançava nas Copas meio, né, daquele jeito, no Brasileiro não saía de uma condição de zona de rebaixamento mesmo, e aí ficava aquela coisa, poxa, mas vai jogar as Copas sendo que precisa ganhar no Brasileiro e tem uma sequência difícil, e será, tem que fazer tantos pontos até o final. Houve um momento em que não dá para negar, né, o temor ele existiu muito grande. Algumas equipes estavam bem acima do Corinthians, né, no caso. O Corinthians não tinha um grande número de vitórias, e era um time inconsistente ainda, que estava tentando se encontrar. Bom, depois dessa vitória sobre o Vitória, o que a gente teve? 4 vitórias consecutivas. Isso, cara, isso muda completamente o cenário de qualquer equipe. Você tem 4 vitórias seguidas, acabou. Você dispara, né? Experimenta ter 4 derrotas para ver onde vai te levar. Então, isso foi muito importante para o Corinthians. Ele emendou uma sequência positiva de resultados e escalou a tabela. Chegou até a 10ª posição e está agora com o título do Flamengo na Copa do Brasil e talvez o título do Botafogo na Libertadores. A gente possa falar em G9, né? Dependendo do Cruzeiro também na Sul-Americana. Já temos G7. Então, o Corinthians hoje ele já pode mirar o 7º colocado. Mirando o 7º colocado, ele tem que chegar nos 47 pontos. 6 pontos acima do Corinthians hoje. Dá. O Cruzeiro venceu na rodada também. É o 7º colocado e o 6º aí tem 10 pontos à frente. Então deu uma descolada aí o G6 do restante. Mas se 7º colocado der vaga para a Libertadores, o Corinthians está muito no páreo. Se for um G8, por exemplo, se o Botafogo ganha a Libertadores, o Corinthians está no páreo. E se ainda assim o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana, aí teremos G9, aí está muito no páreo. Estamos falando de 2 pontos. Então, assim, existe um horizonte, uma perspectiva. Depois dessa vitória, as chances de rebaixamento, eu estava olhando vários portais aqui, a plataforma Opta, o GE com o espião estatístico, a Universidade Federal de Minas Gerais, que deu 0,5% agora do Corinthians ser rebaixado. O GE deu 98,77% de chance de permanência. Ou seja, a gente está falando de 98%, 99%, 99,5%, praticamente 100% de permanência do Corinthians na Série A. Existe ali uma pequena margem, segundo os matemáticos. Importante, hein? Porque isso aqui, a chance de rebaixamento chegou a ser de 45%. De repente ela foi diminuindo a cada rodada, porque a sequência ela foi fundamental para isso. Agora, o momento do time, ele é impressionante. O Corinthians pegou uma tabela pela frente que tinha alguns jogos, posso dizer, fáceis, ou pelo menos, vamos lá, né, dentro da palavra que eu encontrei, né, possíveis, para que o Corinthians fizesse o resultado. E tinha um ali no meio que era muito difícil, que tratava-se do Palmeiras, arquirrival, que o Corinthians não ganhava há 3 anos e disputando o título. O Corinthians ganhou. Então, o Corinthians ganhou dos fáceis e do difícil. E agora tem uma tabela que, de novo, ela segue sendo possível. A gente está falando aí de Bahia, Cruzeiro, Vasco em casa, Criciúma fora. Jogos em que o Corinthians
ele tem a chance de poder vencer e, bom, aí a gente pode falar aí numa condição de tabela muito superior daquela que se imaginava, também por conta do desempenho do time. E o desempenho do time ele é muito significativo. E se a gente for olhar, gente, o futebol ele é muito louco. Até anotando aqui. O futebol é muito louco, gente, porque o Corinthians ele simplesmente melhorou em todas as posições. Em todas as posições. O Corinthians melhorou na defesa, no meio e no ataque. Vamos começar a elencar os responsáveis por essa melhora do timão. E eu preciso citar Hugo Souza. O Hugo, bom, todo mundo sabe, chegou sob certa desconfiança e substituindo Cássio e Carlos Miguel. O Cássio não viveu nessa temporada e embora algumas decisões por pênaltis, embora sempre um jogador muito importante, mas o Cássio não viveu nos últimos 2 anos um momento como o Hugo Souza está vivendo. O Carlos Miguel poderia, mas o recorte é muito pequeno, porque ele não quis. Então, nem dá para colocar o Carlos Miguel nessa análise aqui, mas o Cássio, ele entregava em alguns momentos, né? Às vezes fechava o gol, defendia alguns pênaltis, classificava o timão. Aquele jogo contra o Estudiantes, por exemplo, né? Que foi um bombardeio, ele segurou tudo, pegou pênalti, depois contra o Boca. Então, assim, sempre teve... isso em 2022, né? O Cássio sempre tem momentos decisivos em que ele aparece, mas ele estava tendo uma instabilidade também, em que em vários momentos ele começou a ser o vilão da história. Então, o momento que vive o Hugo Souza, a gente tem que tratar como uma melhora. O Cássio foi para o Cruzeiro, o Carlos Miguel foi embora, e o Hugo Souza hoje deu uma estabilidade no gol, deu uma tranquilidade para o torcedor. Então, melhorou. A questão da defesa, ela vem sendo questionada há algum tempo. Então, eu não coloco como um pilar dessa equipe. O André Ramalho, em determinado momento, numa linha de 3, se tornou um dos grandes jogadores do time na temporada. Mas, de novo, num recorte muito pequeno. Depois ele voltou com linha de 4, ele mexeu muito no sistema e o André Ramalho não conseguiu assim ter a mesma performance. Ainda é um jogador importante, pode ser que no ano que vem, com pré-temporada e tudo mais, e um parceiro melhor, talvez ele consiga render mais. Mas eu gostei, assim, vários momentos do André Ramalho. De qualquer forma, eu não vou colocar a defesa aqui como um dos pilares dessa melhora do time. Aí vamos para o meio de campo. Ali tem mais quantidade do que qualidade. Porque ali você tem muitas opções. É Raniel, é José Martínez, é Charles, é Alex Santana, é Breno Bidon. Cara, é muita gente e o Ramon pode brincar com isso. É um setor que melhorou consideravelmente em termos quantitativos e qualitativos. E o André Carrilho, ainda que está caindo por dentro, jogando num vértice direito ali de um losango, né, como volante, meio campista, sei lá, e é muito bom jogador, titular absoluto, também elevou o nível do time. E aí a gente vai para o ataque. O ataque ele é determinante, porque o Corinthians sofreu muito com uma má fase do seu principal jogador, que era o Yuri Alberto, com vários parceiros que foram chegando para tentar ajudar o Yuri e ninguém conseguiu. E o Yuri começa a melhorar significativamente após a chegada do Memphis Depay. Pode ser a sombra, pode ser um estímulo, pode ser um jogo coletivo que favorece, pode ser o posicionamento do Yuri com a entrada do Memphis, que ele é mais lateralizado, mais ponta de lança, e isso favorece o jogo do Yuri. Pode ser porque o Memphis tem uma qualidade técnica absurda, e aí os jogadores à sua volta crescem, porque ele também consegue tabelamentos, consegue encontrar esses caras, consegue chamar marcação, consegue atrapalhar todo mundo, e favorece o jogo dos demais. Tudo isso junto. A verdade é que é tudo isso junto. O Memphis Depay chegou e ele mudou completamente o status do Yuri Alberto. O Yuri Alberto, que já vinha sendo um jogador coletivo, tentando jogar para o time, agora encontrou um cara altamente inteligente, que acompanha a jogada e que consegue dividir essa responsabilidade. O Yuri também sofreu muito por conta disso, por ser o cara dos gols, o fazedor de gols, o camisa 9, o cara que custa mais, e ele com 22 anos, agora 23, obviamente sucumbiu a essa pressão. Quando chega um holandês do quilate de Memphis Depay, o Yuri percebeu que o holofote não estava mais sobre ele. Percebeu que o Yuri poderia ser importante, colaborativo, se ele desse assistências também. Se ele se deslocasse para permitir com que outros brilhassem. A pressão não seria mais tão somente para ele. E mesmo assim, ele que tem o gol, sempre teve, sabe fazer gols. Quando a bola começou a se oferecer, ele começou a definir. E aí
o nível que atingiu o Yuri Alberto, ele é absurdo, absurdo, a ponto do torcedor se questionar se ele vai continuar. Pessoal, que fase que tá vivendo o Yuri, hein? Pra mim, é a melhor fase na carreira dele. O cara deu a volta por cima, né? E agora toda a partida tá fazendo gol. Tá quase sendo o artilheiro do Brasileirão. Ele tem 10 gols, 2 apenas atrás do Estevão. Vamos ver se ele vai conseguir passar o Estevão aí e virar o artilheiro do Brasileirão, hein, galera? Vamos ficar na expectativa. Ele tem propostas, já teve propostas muito boas da Premier League, é um local que valoriza, né, sempre a principal liga do mundo, e a gente está falando... Produtos de beleza com cupons exclusivos em até 21 vezes sem juros. Do jogador sub-23, o terceiro que mais fez gols no mundo, no mês de, acho que é setembro ou outubro, setembro. Ele fez 10 gols, sendo que o Vini Júnior e o Rafinha fizeram 11. É o nível que atingiu o Yuri Alberto. Ele está com 26 gols nessa temporada, é a temporada mais artilheira da sua carreira e está solto, está com confiança, já não tropeça mais na bola, já consegue se apresentar para dar o passe, se apresentar para finalizar, tem finalizado muito de perna esquerda e ele revelou em entrevista, né, que treinava muito com o pai dele, né, para fortalecer a perna esquerda. Ele é destro, mas é praticamente um ambidestro, né? Ele faz muitos gols com a perna esquerda, chutando forte, chutando firme, com precisão. Então o Yuri Alberto fez assim, ó, cara, ele subiu demais com a chegada do Memphis, porque para você acompanhar um jogador desse nível, você precisa... E aí automaticamente a chegada do Memphis, ela faz toda a diferença, né? Porque ela potencializa quem está do lado dele e ele, ao mesmo tempo em que não consiga ainda ter uma mobilidade tão grande por conta do estilo de jogo dele, a complexão corporal, por ter ficado 3 meses parado e tudo mais, mesmo assim, ele é um cara extremamente decisivo, em que os números do Memphis Depay, mesmo sem correr o tanto que ele poderia, eles representam a fuga do Corinthians de uma condição de rebaixamento. A gente está falando de 7 participações em gols em 10 jogos, de 3 gols e 4 assistências. E os gols que ele faz, eles definem placar. Foi o gol mais importante da vitória por 5-2 sobre o Atlético Paranaense. É o gol que faz o Corinthians tomar a frente de novo. Um gol de falta maravilhoso. O primeiro gol dele com a camisa do Timão, explode o estádio. Depois contra o Cuiabá, bateu o pênalti firme, deslocando o goleiro. E agora, recentemente, também acabou sendo determinante nesse gol que ele marca contra o Vitória. Assim, contra o Racing, ele não tem só louros, né? Ele não tem só glórias, ele tem problemas. Enfim, o time foi eliminado e, especialmente da Sul-Americana, ele estava lá, ele pôde jogar. Mas aí, se vocês lembrarem, ele serviu o Yuri Alberto e serviu o Rodrigo Garro. O Yuri fez o gol, o Garro desperdiçou na frente do goleiro. A parte dele, que lhe coube, ele fez. Então, Memphis Depay é responsável direto pela melhora do time. Você eleva o teu time de patamar. O mesmo vale para o Yuri Alberto, né, que se potencializou demais e teve a presença do Memphis favorecendo o seu jogo. Tem o Hugo Souza que a gente citou, a gente poderia citar o André Ramalho, o Martínez e tal, mas eu vou ficar no Hugo Souza e no trio ofensivo, o Rodrigo Garro. O Garro, cara, que jogador interessante o Corinthians foi descobrir no Tajeres da Argentina. Esse não chegou nessa janela, chegou no começo do ano, teve uma questão burocrática, ficou um tempo esperando, né, para entrar em campo. E, cara, a gente falava, inclusive, quando o Yuri estava numa fase ruim, que ele desperdiçava algumas oportunidades, e existiam memes rodando na internet do tipo assim, se o Yuri aproveitasse todas as chances que o Garro oferece, ele seria líder de assistências do Brasil. Poxa vida, né? Porque o Garro começou a entender e mapear o jogo dos seus atacantes e, cara, tá muito fácil para ele. Ele tá distribuindo esse jogo e deixando os caras na cara do gol. E já tem 13 assistências na temporada. É muita coisa. Obviamente, né? Perdeu o gol lá contra o Racing, perdeu um gol também contra o Vitória, que a bola veio no pé dele, ele acabou isolando. Mas é um jogador que, poxa, os times sentem falta desse meia dinâmico, né, argentino que corre, que carimba a bola no pé, que finaliza, que cobra escanteio, que está sempre correndo, que está sempre ligado no jogo. Esse é o Rodrigo Garro. O Garro já estava aqui, mas o jogo dele cresceu demais com a chegada do Memphis. Então esses para mim, tem o Carrilho, tem o Ramon Dias,
Acho que nesse momento da temporada está acertando, mas ele já errou demais. E é por isso que eu acho que tem que olhar para frente para um novo treinador. E a diretoria, montou um elenco. Por mais críticas que a gente possa ter a essa diretoria, o Fabinho Soldado montou um elenco para o Ramon Dias. E eu ainda acho que o time não está jogando tanto quanto poderia, mas os resultados estão aí. A diretoria montou um elenco. E embora eu ache que o Ramon não esteja tirando tudo o que pode desse elenco, os resultados estão aí. O Corinthians está conseguindo evoluir também por conta do trabalho do seu treinador e da diretoria especialmente. 2025, a gente já falou sobre isso, é outro assunto, não é o vídeo aqui, mas os jogadores que acrescentaram qualidade, o Matheus Bidu conquistou a titularidade em campo, né, na vaga do Hugo, acho que não é o suficiente, mas ok, acho que merece, tem todos os méritos, né, por ter conquistado isso. Na lateral direita o Mateuzinho da mesma forma, porque acho que o Fagner não performa mais. Agora, os responsáveis mesmo por terem mudado a história do Corinthians em 2024 são Hugo Souza, Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Vocês concordam? Comentem aqui. Galera, em continuação ao vídeo aqui sobre essa possível volta do Roger Guedes, né, e a saída do Yuri, vamos ver o que o Neto falou, né, pessoal? Hoje, dia 11 aqui, ó, informação atualizada pra vocês aqui, ó, 11/11, às 2h33 da tarde saiu essa informação, né? O Neto disse que o Corinthians vai vender o Yuri e já tá mirando o Roger Guedes. Cara, eu não sei, eu apurei aqui algumas informações e eu não sei se o Roger Guedes pode voltar ou se o Yuri vai sair, né? O Neto falou no seu programa aí e ele tem muitas fontes de dentro do Corinthians, então pode ser que seja verdade, né? Vamos ver aqui. O apresentador Craque Neto revelou nesta segunda-feira, durante o seu programa Donos da Bola, que o Corinthians deve negociar o atacante Yuri Alberto em 2025. Em toda a temporada, o Yuri já marcou 26 gols e deu um total de 6 assistências, galera, superando a sua má fase e dando a volta por cima aqui, né, no Corinthians, após um período muito difícil, sendo recebido por muitas críticas aí, né, cara. Foi criado até vários memes na internet sobre ele, sobre sua fase ruim, tropicando na bola, enfim, agora ele deu a volta por cima e se tornou um grande artilheiro aqui no Corinthians. E como ele fez uma partida e uma temporada, na verdade, né, nem uma partida, é a temporada inteira, como ele está muito bem esse ano, alguns times lá da Inglaterra já estão de olho, né? E o Neto apontou aí, né, que ele dificilmente deve ficar. Ele disse: eu estava falando com uma pessoa muito importante e sabe o que ela falou pra mim? Que o Corinthians quer o Roger Guedes para o ano que vem e que o Yuri Alberto vai ser negociado por 25 milhões de libras. Sabe para onde? Para o time que o Edu Gaspar foi, Nottingham Forest. 25 milhões de libras e 50% é do Corinthians. Cara, será que ele vai lá pro Nottingham Forest? O Nottingham Forest já levou o Carlos Miguel, né? Ele levou o Murilo também. Pra quem não sabe, o Murilo tá lá. Inclusive fez o seu primeiro gol como profissional esses dias. E aí o Nottingham Forest quer ele, né? Deixa eu olhar aqui no Google se já tem informação aí sobre o Roger Guedes. Nottingham Forest. Bom, aqui não tem. Não tem ainda, né? Só fala aqui do Murilo, que marcou seu primeiro gol na carreira, né? Lá pelo clube inglês. Vamos ver aqui. Roger Guedes está lá no Catar, né, desde 2023, quando deixou o Corinthians em uma negociação polêmica que decepcionou a maioria dos torcedores. Sabe por que decepcionou, galera? O Roger Guedes, ele simplesmente saiu no meio de uma semifinal da Copa do Brasil. O Corinthians jogou o primeiro jogo com o São Paulo na Neoquímica Arena, venceu por 2-1. E aí na outra semana o Roger Guedes saiu. Ou seja, o Corinthians jogou o jogo da volta sem o seu principal jogador na temporada. Isso atrapalhou bastante aí, né, a equipe que naquela época era treinada pelo Luxemburgo. Ele tá lá, né, desde 2023 e vive um bom momento, pessoal, marcando 12 gols aí e dando 18 assistências, marcando 12 gols em 18 partidas. E aí vamos ver, né? Eu acho que seria uma boa o Roger Guedes voltar. Só não acho que seria uma boa o Yuri Alberto ir embora. Galera, ele tem apenas 23 anos de idade aqui, ó. 23 anos. 25 milhões é muito pouco, já que o Corinthians só tem 50%. Se o Corinthians vende por 25, só vai pegar 12,5 milhões de reais ou de euros. É muito pouco dinheiro pelo futebol que o Yuri vem apresentando, né? Eu acho que ele não precisa sair agora. O Augusto Melo tem que aproveitar aí que ele tá numa fase boa e tem que fazer um aumento, não sei, tem que deixar ele em 2025, porque imagina só, iniciar 2025 sem o seu artilheiro. É muito complicado, né, pessoal? Vamos ver aí o que o Augusto Melo vai decidir. O Yuri Alberto, que tem muitos gols, né,
pelo Corinthians essa temporada. Só no Brasileirão ele tem 10. O artilheiro é o Estevão com 12. Imagina só, o Yuri Alberto tá apenas 2 gols de ser o artilheiro do Brasileirão. E vamos ver aqui alguns títulos que ele tem na carreira, né? Ele atualmente tem 2. Conquistou a Copa América do Sul Sub-17 com o Brasil em 2017, né? E também ganhou o campeonato da Rússia lá em 2022 com o Zenit. Cara, na minha opinião, o Corinthians tem que segurar ele, né? O valor de mercado dele é muito alto, 11 milhões de euros, né? Mas eu acho que dá pra fazer muito mais dinheiro aí. O Corinthians precisa ganhar no mínimo aí 100 milhões de reais para recuperar o que ele perdeu, né? O Corinthians teve que dar Pedro, teve que dar Gustavo Mantuan para o Zenit para trazer o Yuri Alberto, e no fim nem ficou com 100% dos direitos, né? Ficou apenas com 50%, os outros 50%, se eu não me engano, é dividido entre o Zenit, os empresários do Yuri e o próprio Yuri Alberto. Vamos ver aqui um pouco o histórico dele, né? Ele começou a sua carreira no Santos em 2017, ficou lá até 2020. 2020 ele foi vendido para o Inter, né? E ficou lá até 2022. 2022 ele foi para o Zenit, ficou pouquíssimo tempo lá, né? Apenas 7 meses, e aí foi para o Corinthians no meio de 2022. Tá no Corinthians aí desde 2022, né? Desde julho. Julho agora fez 2 anos que ele está aqui no Corinthians. E cara, ele está dando muito certo, né? Vamos ver o que vai acontecer. O Timão tem que fazer de tudo aí para deixar ele no clube, para iniciar o planejamento de 2025 aí da melhor maneira possível, né? Agora é muito engraçado, né, pessoal? O Yuri Alberto no começo do ano era muito criticado. Olha só a volta por cima que o cara deu. Tem muita gente desesperada aí falando pro Corinthians não vender ele. E alguns tempos atrás muita gente queria ele nem pintado aqui no Timão. Só pra vocês verem como que é, né? Na minha opinião aí, o Corinthians tem que segurar ele, porque o Yuri é um jogador muito importante aí. Não só ele, mas o elenco todo, né? Imagina o ano que vem esse time disputando Copa do Brasil, Libertadores. Yuri Alberto, Memphis Depay, Rodrigo Garro. Cara, é um time muito forte, muito mesmo. Tem que deixar o Yuri Alberto aí no time. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, galera. Vocês acham que o Yuri tem que ficar? Roger Guedes tem que voltar? Comenta nos comentários a opinião de vocês. Agora eu fico por aqui e até o próximo vídeo, pessoal.